Como a professora Leonora, eu gostaria de falar só um pequeno histórico, né, dessas principais leis brasileiras que tratam da violência doméstica e demonstrar, né, que como o contexto de Portugal, todo esse contexto internacional nos permitiu que uma lei como a Lei Maria da Penha, por exemplo, fosse implementada no Brasil. Então, temos a Convenção, a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 48, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência, né, CEDAW, de 1979, e principalmente, pensando no contexto brasileiro, nos é muito importante a Constituição Federal de 1988, né, que para nós é considerada uma Constituição cidadã, né, porque permitiu conceder direitos para sujeitos até então invisibilizados no contexto brasileiro. Possivelmente poderiam infringir essa honra e que muitas vezes legitimam essa forma de violência. Essa expressão legítima defesa da honra foi usada muitos anos como documento jurídico, né, para inocentar homens, feminicidas, homicidas de mulheres, e no contexto brasileiro novamente está sendo levantada atualmente. Gostaria de lembrar, né, que essas leis de enfrentamento à violência que encontram-se atualmente em vigor no Brasil, elas são fruto dos movimentos feministas brasileiros, né? Desde os anos 70, o Brasil apresenta o que a gente chama de feminismo de segunda onda, em que questões privadas, do âmbito privado, como as violências, são consideradas questões políticas. Então, por esse motivo, a questão da violência é uma agenda, né, do feminismo brasileiro desde os anos 70, a partir da previsão do artigo 226 da Constituição, que diz que o Estado deve assegurar assistência à família, em cada um dos seus membros, e coibir a violência, né, no âmbito das relações familiares. Então, surge essa lei a partir desse texto constitucional. A Lei Maria da Penha, ela vai trazer muita ênfase, né, esse novo sujeito de direito, que é a mulher em situação de violência, e ela traz muito claro que todas as mulheres em situação de violência, né? Então, ela traz muito claro essa questão interseccional, que são as mulheres dependentes de raça, etnia, credo, cultura, renda, educação, nível educacional, perdão, idade, religião. Então, dependente de todos esses marcadores que as mulheres apresentam, elas devem ser protegidas por essa lei, né? Então, ela caracteriza a violência doméstica como qualquer omissão ou ação baseada no gênero que cause à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral. A Maria da Penha Maia Fernandes, né, passou diante de todas as dificuldades que ela teve e pela impunidade, né, do governo brasileiro em enfrentar o caso dela, né? Ela foi recorrer à Comissão de Direitos Humanos e uma das penalidades do governo brasileiro sofreu foi implementar uma lei para o enfrentamento à violência das mulheres. Várias formas de violência que as mulheres podem sofrer, né? E que devem ser protegidas pela lei. Eu vou destacar a violência psicológica, né? Porque ela é a principal novidade dessa lei, que ela traz no texto legal, né, o que pode ser considerado como violência doméstica. Frisar que existe no contexto brasileiro, desde 2015, uma legislação que trata sobre feminicídio, né, e ela é uma situação que qualifica o crime de homicídio, né, quando a pessoa, em relação à condição do sexo feminino, né, e agrava em várias situações a pena do homicídio
né, quando for durante o período de gestação, né, pós-parto, pessoa com deficiência, ou quando exercido na presença, né, de descendentes ou ascendentes da vítima. Passa a existência de leis, a gente precisa fazer todo esse trabalho de mudança de comportamentos, de práticas, de mentalidade, para que haja, né, essa igualdade de respeito. Uma das medidas que eu gostaria de destacar, que é essa questão educativa que o curso EGENDER faz, e outras iniciativas no Brasil. É preciso desconstruir essa naturalização da violência, né, em diferentes contextos, para que não se torne, para que as pessoas enxerguem como algo a ser enfrentado, combatido, né? Essa tipificação, ela é muito importante porque são ataques aos direitos humanos das mulheres, essas diferentes formas de violência. A tipificação, como eu falei, também dá visibilidade ao fenômeno. Então, o fato de ser um tipo penal e que exista, né, que as pessoas reconheçam, né, essa visibilidade. Então, tanto pensar em termos de Lei Maria da Penha, mesmo que a lei ela não seja capaz de impedir que esses fenômenos ocorram, ela pode permitir que o Estado, né, o Estado brasileiro, por exemplo, crie políticas públicas de enfrentamento. E a gente não deve esquecer que o campo jurídico é um campo de luta importante para as mulheres. Nós temos agora, ou existe uma equipa de peritos e peritas que fazem uma análise retrospectiva dos homicídios e que destacam alguns casos para perceber o que é que correu mal durante o processo. Esta análise retrospectiva não é com o intuito de responsabilizar, mas sim com o intuito de perceber o que é que falhou. Contudo, a lei indica que estes funcionários públicos que eu enunciei, que haverão outros, nomeadamente escolas públicas, também professores, professoras, que não denunciem, que podem ter responsabilidade civil e penal por não o ter feito. Mas, para que isso aconteça, é preciso que alguém apresente queixa, que alguém denuncie. E normalmente quem tem esse poder é quem se pode criar até assistente nos processos, porque se houver morte haverá familiares que se sentem ofendidos e que são de facto ofendidos por via dessa morte e que podem, se assim o considerarem, apresentar uma queixa-crime contra aquela pessoa que podia ter apresentado queixa porque sabia e não o fez, tanto a nível civil, com vista a pedir uma indemnização civil por não ter sido acautelada a situação, como até pode haver responsabilidade penal por parte desses técnicos e técnicas ou profissionais que não denunciam.